Bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Péricles Rajo. Eu fui o facilitador da oficina Narração de Histórias e Mímica. E eu vou contar para vocês um pouco como que foi a oficina. Mas antes, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem de meia idade, tenho 52 anos, tenho a pele clara, uso óculos, tenho olhos azuis, uso cavanhaque e cabelos curtos e eles são grisalhos. Eu comecei a oficina contando um pouco como que eu estudo uma história, como que eu me aproximo de uma história. Então, eu escolhi a história. Em geral, é alguma história que já diz algo para mim, é alguma história significativa, alguma história que, de alguma maneira, eu já fui fisgado. É claro que eu posso contar histórias que eu sou contratado para determinada história, mas, em geral, acho que todos os contadores acabam escolhendo histórias que dizem algo para si e que quer levar para o mundo essa história. Em geral, ou a gente encontra, eu, por exemplo, encontro muito em leituras ou histórias que eu escuto. Tem algumas histórias que eu escuto que são tão legais que eu acabo trazendo para o meu repertório. Então, eu escolhi a história. Como que eu vou estudar essa história? Aí eu me lembro de uma oficina que eu fiz há mais de 20 anos com a Regina Machado, que é uma grande contadora de histórias e uma pesquisadora da narrativa. E nessa oficina, ela ensinou uma coisa que até hoje eu faço, que é dividir a história em 8 partes. Então eu pego aquela história e vou dividindo nessas unidades, nessas 8 unidades, que são momentos em que acontece algum tipo de mudança na história. E uma outra coisa que eu aprendi com ela, isso já foi num livro que ela escreveu, que se chama Acordais, em que ela propõe que quando a gente vai se aproximar de uma história, a gente faça 2 perguntas. Primeira, história, o que você tem para mim? E a segunda, história, o que eu tenho para você? Essa primeira pergunta, eu respondo assim, história, o que você tem para mim? De que lugar você veio? De que cultura você é, história? Quais são os seus personagens? Os objetivos desses personagens? As suas dificuldades? Quais são os desafios que esses personagens terão ao longo da história? Os lugares que essa história acontece? Então, eu vou perguntando para a história tudo de objetivo que ela pode me dar. Até mesmo assim, palavras, se é uma história de outra cultura, palavras ou objetos ou coisas que eu não conheço, então daí eu vou procurar para saber o que é. Então eu faço essas 2 coisas para responder essa primeira pergunta. Divido a história em 8 partes e depois eu respondo essas perguntas. E aí eu começo a responder a segunda pergunta. História, o que eu tenho para você? A primeira coisa que eu respondo para ela é que eu tenho o meu vocabulário, o meu jeito de falar, e então eu parto para uma adaptação da história. Dificilmente eu conto uma história da maneira como eu li ou da maneira como eu escutei. Da maneira como eu li, porque eu acho que a literatura ela tem uma maneira da escrita que é muito própria. E eu acho que falar, a oralidade, ela tem outra maneira, outra forma. Então eu tento, dessa maneira, quando eu faço essas adaptações, me aproximar mais essa história de mim, deixando ela realmente muito saborosa na minha boca. E é claro que às vezes tem
algumas frases, ou até mesmo trechos que eu acho assim tão legais na história que eu falo. Eu quero falar desse jeito. E aí eu decoro, sem problemas. Mas a maioria das histórias que eu faço são adaptações. Continuo respondendo o que eu tenho para você. Aí vem a parte da escrita. Isso é muito importante. Depois que eu fiz essa adaptação, como eu já tinha estudado, né, vocês se lembram, né, já respondi as perguntas, dividi em 8 partes, eu escrevo essa adaptação. Porque muitas vezes você conta uma história hoje e depois você vai contar só daqui 3 meses, e eu gosto de ter registrado isso. Daí sim vem essa parte mais cênica, né? História, o que eu tenho para você? E aí vem um pouco da minha história com a mímica, porque eu fui estudar mímica há mais de quase 15 anos, e eu comecei a observar que a mímica seria uma maneira, seria um recurso muito legal para contar histórias. Eu sou de um grupo que se chama Teatro por um Triz e nós fazemos teatro de animação, né? Nós temos uma pesquisa em teatro de animação, que é uma maneira mais correta de falar de teatro de bonecos. E é claro que no meu grupo, quando a gente começou a contar histórias, foi natural que um recurso a ser utilizado fosse bonecos, né? Fosse a nossa pesquisa de teatro de animação. Mas quando eu comecei a contar histórias sozinho, eu falei, não, eu quero contar histórias usando o meu corpo, a minha voz, a minha emoção e o meu corpo em relação ao espaço. Eu queria utilizar os recursos corporais. E para mim, a mímica foi essa resposta para essa minha vontade de contar essas histórias usando o meu corpo. E eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Cada contador, cada narrador de histórias acaba optando pelo recurso que mais gosta, né? Então, tem narradores que utilizam objetos, outros utilizam bastante a música, outros usam como recurso mágica, ou então bonecos de silhueta. Então, existem muitos recursos. E eu acho que quanto mais o narrador vai conhecendo esses recursos, ele vai podendo optar aquele que ele mais gosta. Que no meu caso foi a mímica. Então, depois que eu escolhi a história, fiz a adaptação, eu vou para a sala de ensaio. E como eu fiz muitos exercícios de mímica, eu tenho vários recursos, né? Eu vou para a minha sala de ensaio e começo a narrar essa história e observar que tipo de recurso eu posso usar, né? Então, estou lá contando, de repente eu falo, nossa, nesse momento eu posso fazer tal coisa. Continuo contando, nesse outro momento eu posso usar isso. Nesse outro momento eu posso fazer um personagem. Então eu vou construindo daí a minha narração a partir desse ensaio. Uma coisa que eu acho muito importante falar e que eu aprendi com um narrador que também é mímico, que se chama Antônio Rocha, e ele falou uma coisa que eu guardo assim com muito carinho. Para ele, se a história fosse um corpo, os ossos seriam a história. Os ossos, a base, o que dá a sustentação dessa atividade de narrar histórias. E o que você for colocando, né, esses recursos que eu estou falando, são os músculos ou uma roupa. Agora, uma coisa que ele sempre falava é o seguinte: todo narrador tem que ter a sabedoria para saber usar com cuidado todos esses recursos. Porque o principal
dessa atividade é a história, né? O que a gente quer comunicar é a história. Então, esses recursos, eles têm que ser utilizados de maneira que eles não fiquem maiores que a história. Para mim é assim, eu estou contando a história, utilizo um recurso, é como se fosse uma pequena luz, uma novidade, continuo contando a história e uso outro recurso. Então, esses recursos, eles não podem ser tão grandes a ponto da história ficar em segundo plano, certo? Depois eu falei sobre mímica. E o que é mímica? Contemporaneamente, a mímica é entendida como um ato de corporificação. Toda vez que eu transformo um pensamento, uma ideia, um sentimento, uma emoção em ação, eu estou fazendo mímica. No dia a dia a gente faz mímica. São gestos, ações para tentar comunicar. E existe a mímica enquanto arte. Na história da mímica, ela é dividida em 3 partes: a mímica clássica, moderna e contemporânea. Cada um desses momentos históricos da mímica traz exercícios e desafios novos para o mímico. Ao longo da minha trajetória, eu fui aprendendo exercícios desses 3 momentos da mímica. E foram desses exercícios que eu tirei, né, para fazer a minha mini oficina. A oficina então teve esse momento prático em que eu pude ensinar 6 recursos da mímica e foi muito bom porque as pessoas que estavam participando, elas deixaram as câmeras abertas, então eu pude ver cada um fazendo os exercícios propostos por mim. E daí eu pude perceber como é importante essa participação, né, ainda que distante, né, das pessoas que fazem essas oficinas práticas. Foi muito bom ver tudo isso e eu pude sentir um pouco, né, essa proximidade, né, que a tecnologia acabou oferecendo. Foi isso. Muito obrigado e eu espero que a gente se encontre em breve ao vivo, tá bom? Um grande beijo, tchau!